Olá pessoal da Picklist, vamos dar continuidade aqui no nosso projeto. Hoje é dia 12 de maio de 2012, um sábado. Vamos ver se nesse sábado, nesse domingo eu gravo umas 5, 6 aulas e começamos a terminar o nosso projeto aqui. Pessoal, o negócio é o seguinte, para vocês entenderem o que eu vou fazer, tá? Que tem bastante coisa pronta já que eu vou explicar para vocês na parte de supervisório. Eu estou criando uma classe chamada EP-série, tá? Vou explicar para vocês depois detalhe sobre essa classe. Então o que acontece? Ela vai ter todos os dados, ela vai ser um espelho das minhas placas. Essa placa que está aqui embaixo, aqui, que é gerado pelo Ares, ela vai ser um espelho dos valores que está dentro do microcontrolador, tá? Independente do microcontrolador, volto a falar, se você só sabe PIC 18, PIC 16, fique tranquilo que é a mesma coisinha. Eu vou explicar para vocês entenderem nessas plataformas também, tá? Então o que acontece? Vai ser um espelho do que está na memória. E eu vou acessar esses dados da seguinte forma, tá? Porque eu estou criando a classe aqui para explicar o que eu fiz, vocês vão ter que entender o que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. A placa é essa daqui, tá? Eu desenhei essa placa aqui no finalzinho do ano passado, mandei rotear agora em janeiro desse ano. Fiz fora, fiz numa empresa chamada Lauken lá no interior de São Paulo. E acontece o seguinte, aqui eu tenho 4 células de carga, é um INA 122. Célula de carga, ela vai funcionar do seguinte, eu estou fazendo uma laminadora dentro da empresa, tá? O problema é que essa máquina ela é um pouco comprida, um pouco grande, tá? Eu estou fazendo para um projeto com uma máquina de 20 metros de comprimento. E ela tem 9 motores, tá? Ela tem 9 motores. São esses grandões aqui. Então isso aqui é uma bobina de papel gigantesca, chega a pesar 2 toneladas cada uma. O problema é que a espessura desses papéis aqui, eles são diferentes. Então essa bobina vai chegar uma hora que tem 100 kg e essa aqui tem 2 toneladas, por exemplo. Eu preciso juntar esse papel com esse papel. Eu tenho um coleiro aqui, ó, um motor que vai estar passando cola. Que depende da velocidade, ele vai estar aplicando cola nesse papel para colar com esse. Aqui tem uma calandra que também vai estar tracionando para puxar esse papel e esse papel ao mesmo tempo. É outro motor aqui. Quando passa aqui em cima, tem alguns processos que eu aplico a cola aqui. E antes de secar a cola, eu preciso espalhar. Tem outro motor aqui. Aqui eu tenho um ventilador, que aqui é uma estufa. Que eu vou ter 3 sensores de temperatura. Na entrada, no meio e na saída. Para saber a temperatura. Tem material que ele tem que entrar frio e sair quente. Tem material que tem que entrar quente e sair frio. Então tem um motor aqui controlando essa velocidade. E aqui eu tenho uma outra bobina para, por exemplo, eu passo cola aqui, depois eu passo a colagem aqui, que é aqueles papéis adesivos que vocês conhecem, tá? Aí eu calandro novamente aqui com outro motor. E aqui eu preciso bobinar. O problema é que esse bobinador aqui, o papel desalinha, fica igual um cone, igual um cone de sorvete. Para não acontecer isso, eu tenho que ter um alinhador, tá? Então tem um alinhador aqui e tudo mais. O problema é o seguinte, tem vários motores. Todo mundo sabe que essa interferência eletromagnética nos cabos e nos fios e tudo mais vai ter problema, tá? De sinal. Então aqui eu tenho vários encoders que eu vou estar controlando a velocidade que a bobina está desbobinando. Por isso que eu estou usando encoder, o QI, né? Eu tenho um encoder aqui, tem encoder aqui, tem encoder aqui, né? Os meus motores horas vão trabalhar como tracionadores, horas como freio. Então eu estou usando os inversores de frequência da VEG. Então tem hora que eu vou falar assim, ó, breca esse papel. Então, para saber se o papel está tensionado, eu preciso pôr uma célula de carga, que é os mesmos sensores de balança, nessas balanças digitais. Então, é assim que vai funcionar, tá? A máquina. Então, o que acontece? A placa está aqui embaixo. Por causa da interferência eletromagnética, o que vai acontecer na máquina? Eu vou colocar, principalmente pelos sensores de carga, eu tenho que estar com o sensor de carga no máximo a 1 metro de distância da leitura da célula de carga. Eu não posso ter um cabo muito longo. Então, eu não tenho como puxar as células de carga, os sinais, numa única placa. Então, a minha decisão foi o seguinte, foi fazer várias placas e essas placas vão estar próximas aos sensores, tá? Então, eu tenho 4 células de carga. Aqui eu vou fazer uma célula de carga, 2, 3, 4. Tá? Cada bobina daquela precisa de 2 células de carga para saber a tensão do papel. Então, eu uso isso aqui para 2 células de carga. Como eu tenho várias células de carga dentro da máquina, eu preciso de várias placas. Tá? Então eu coloquei na posição, são 8, 12 células de carga, não estou bem lembrado como é que está o projeto. Tá? O sensor de temperatura está aqui. E os encoders aqui, 2 encoders. Esse DSP aqui, ele tem para 2 encoders. E
e vários ADs. Então eu estou usando dessa forma. Aqui tem um GLCD, um LCD gráfico, certo? Aqui são as portas que me sobraram, eu coloquei nesse conector. Aqui eu tenho a rede 485, 232, a rede CAN e a rede USB. As redes estão aqui, ó, todas as redes, tá? Aqui eu tenho dois conectores igualzinho de rede. Por quê? Porque quando eu vou fazer a rede CAN, que todas as placas vão estar ligadas por rede CAN, eu coloco um cabo aqui e outro cabo eu puxo para cá, para não fazer aquelas gambiarras de cabo, né? Então eu ponho um cabo aqui e outro cabo aqui. As placas estão todas prontas e tudo mais. Então, no meu supervisório, eu vou criar várias placas, espelhos da placa. E eu estou criando uma classe do espelho da placa. Como todas as placas são iguais, e eu vou trabalhar todas elas da mesma forma, então se eu quiser fazer, por exemplo, um sensor de temperatura de uma placa, tá? Que tem, eu tenho 3 placas com sensor de temperatura, e eu quero ver, por exemplo, a temperatura de um motor e tudo mais, no meu supervisório, o que eu faço? Eu simplesmente referencio qual que é a placa que eu estou fazendo a leitura, né? Por exemplo, está ligado no AD número 6. Então eu falo que é a placa número 3.AD6. É dessa forma que eu vou fazer. E o meu sistema vai estar funcionando dessa forma, de uma forma bem simples. Vocês vão ver como que é fácil fazer, ligar. Eu posso ligar quantas placas eu quiser no meu sistema, tá? No máximo 255, né? Não é quantas eu quero. No máximo 255 placas, porque eu estou usando tudo tudo com variáveis do tipo byte, né? Mas se eu quisesse trabalhar com 65 mil placas, é só mudar minhas variáveis, tá? Mas estou fazendo, eu não vejo um projeto de colocar 256 placas dentro da minha empresa, tá? Eu vejo isso em uma Volkswagen, naquelas linhas de montagem de carro e tudo mais, você precisa de 65 mil placas com uma conexão. Mas nada impede de eu mudar o valor das variáveis, de passar do tipo byte para o tipo integer, tá? Aí não dá nem 65 mil, dá 16 milhões de placas, sei lá. No jeito que eu estou fazendo. Aqui eu tenho o PWM, é um isolador do PWM. Eu tenho outras placas que são driver que vão ligar aqui nesse PWM. E eu tenho a entrada, eu tenho 6 entradas ADs aqui, que vai fazer a leitura do PWM. A minha ideia é no futuro fazer também o inversor de frequência, tá? Para minha placa controlar o inversor de frequência. Como eu vou fazer o PWM com vocês, eu tenho um isoladorzinho aqui, que vão estar ligados nesses conectores aqui, ó. O problema é o seguinte, no momento que eu fizer a leitura aqui da bobina do motor, eu tenho um resistor lá de 0,2 ohms, lá estou fazendo um shunt, né? Que eu estou fazendo, eu faço por aqui. E eu estou também controlando os relés, né? Você vê que o supervisório que eu fiz, são vários relés numa placa, e uma placa paralela a essa daqui, que também está ligado nesse PWM. Então, por que eu estou mostrando isso daqui para vocês? Porque na hora que eu estiver controlando, que eu estou controlando os relés, eu estou usando a mesma porta do PWM. Eu não ia fazer uma placa para controlar relé, eu ia usar 16 portas aqui nessa placa, né? Não há necessidade, porque a placa que vai ser mestre, eu liguei os relés nesse PWM aqui e usei mais 4 entradas digitais aqui, ó, 4 IOs. Né? Usei 4 aqui, mais 12 que eu tenho aqui do PWM e fiz o controle da placa. Tá? Eu podia usar o GLCD, mas a minha placa mestre, o GLCD tem na máquina, o GLCD, eu vou estar usando essas portas aqui. Né? Eu podia usar essas portas aqui para controlar os 16 relés. Se não me engano, eu tenho acho que 14 portas aqui que estariam disponíveis também. Essas portas estão disponíveis em todas as placas, mas na placa mestre estou usando o GLCD, estou usando 4 entradas digitais aqui e estou usando os PWMs. Estou usando um controlador de temperatura. Nas placas escravas, que eu estou chamando de placa escrava, eu não estou usando isso daqui, mas eu estou usando essa parte aqui. Certo? Então cada placa está montada de um jeito. Só que todas as placas eu tenho um espelho no meu supervisório. Tá certo? Vamos fechar aqui. Vamos passar para essa parte aqui. Depois eu mostro o circuitinho para vocês aqui de como funciona. Já mostrei várias vezes, né? A placa está pronta e tudo mais. Então vamos lá, deixa eu fechar aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Então é mais ou menos isso aqui. Pessoal, eu falei para vocês que no final de maio eu estava colocando a minha página DSPIC 33 no ar, tá? Eu estou sem tempo de fazer isso, não estou nem tendo tempo de gravar esse supervisório para vocês aqui, porque depois que eu voltei de viagem eu tive muito problema na empresa. Então não estou tendo muito tempo para me dedicar a isso daqui. Se alguém puder me ajudar a fazer as páginas da SPIC 33, né? Fazer os FTPs para vocês baixarem os vídeos e tudo mais, eu agradeço. Tá certo, pessoal? Vamos lá. Então tá assim, ó, a minha placa mestre eu vou ter 16 relés, uma QEI, um termopar, 2 potenciômetros digitais, o GLCD, as INTs e os IOs, a rede 485 e a rede CAN. Tá? As minhas placas escravas, eu tenho 3 placas escravas com 4 células de carga, a rede CAN, 2 QEI e usando também os botões e os IOs. 3 placas iguais.
Uma das placas, que vai ser o alinhador, eu vou estar usando 4 PWMs, 2 ADs da placa, o GLCD para instruir o funcionário a colocar a bobina direito na máquina, 2 QEIs e as interrupções. Tá? E aqui vai ficar lá em cima, dentro da estufa, lá para secar são 3 pares, a rede CAN e alguns botões. Por que eu coloquei todos os botões em cada placa? Para não precisar ficar esticando o cabo na placa, né? Eu boto o conectorzinho lá, tá tudo pronto. Os meus botões de controle para apertar o botão para a máquina andar, para a máquina voltar, os botões vão estar em cada placa, né? Eu boto tudo cabo curtinho e essa leitura eu faço a minha placa mestre que controla. A minha placa mestre ela vai ser placa mestre servidor do supervisório. Ela vai ser o servidor. E o supervisório vai ser a placa, o supervisório que nós estamos criando, ele vai ser o cliente e vai ter alguns controles que vão agir em cima da placa mestre, tá? A comunicação vai ser via USB, tá? Então todas as placas aqui vai mandar os valores pela rede CAN. Esse cara aqui vai simplesmente pegar os valores que está na rede CAN, vai mandar para o Windows, tá? E o Windows vai mandar, o Windows tem um driver que funciona por thread, que é aquele que nós estamos usando lá no nosso supervisório, lá no Processing, que vai fazer a comunicação, faz com o driver do Windows, certo? E tudo mais. O que eu quero falar para vocês, uma coisa que é muito importante. O Windows já trata o CRC pra gente. A comunicação entre a minha placa mestre e a placa supervisório, desde que esse cara aqui manda isso aqui numa sequência, por isso que eu estou colocando um AB, certo? Desde que eu mando isso aqui numa sequência certinha, o que vai acontecer? Esse cara aqui do Windows, que faz a parte de CDC do Windows, ele já faz o CRC pra gente. Então eu não vou me preocupar muito com os dados. Está funcionando bem, já fiz vários testes, ele não perde de jeito nenhum as informações. Tá? Já liguei motores do lado, já fiz várias interferências e ele não perde a comunicação. Tá? Então o meu CDC que eu tenho, meu CRC que eu tenho na minha placa, eu vou simplesmente contar os pacotes. Então esse cara aqui, ele vai estar verificando se os pacotes que ele recebeu estão na sequência certa. Tá? O supervisório aqui que nós estamos criando. Então é assim que eu vou fazer a comunicação. Nessa velocidade de 480 megabits por segundo, que a USB 2.0 consegue comunicar com o Windows, tá? Eu consigo mandar 983 mil pacotes de 64 bytes. Tá? Ou seja, eu consigo mandar 196 pacotes de cada placa. O pacote esse cara vai mandar 64 bytes, esse cara vai mandar 64 bytes, esse cara vai mandar 64 bytes, esse cara vai mandar 64 bytes. E esse aqui também vai mandar 64 bytes. Então eu mando um desse, um desse, um desse, um desse, um desse e um desse, um desse e um desse. E aí o meu CRC vai simplesmente contar quem que eu estou mandando. Então na hora que eu criar os meus objetos, que nós estamos trabalhando com programação orientada a objeto, dentro do meu supervisório, eu simplesmente vou fazer um array que vai de 0 a 5, de 0 a 4, né? 0, 1, 2, 3, 4. E vou estar me referindo a essas placas, tá? A parte de DMA, para quem não sabe o que é DMA,